Boa tarde, amigos. Hoje nós recebemos o melhor prefeito do Brasil. Não sou eu que estou dizendo, não. Todas as pesquisas dizem que ele é o melhor prefeito de Recife. João Campos. Agora, você já leva uma grande vantagem, né? O seu DNA, né? Avô dos melhores governadores de Pernambuco, o pai, para muitos, o melhor governador de Pernambuco. Você herdou essas coisas dos dois? João, uma alegria estar vindo aqui nesse seu início, no novo programa, poder dar também uma alegria aí para todos os telespectadores. Eu acho que cada um tem uma natureza de um pouco daquilo que convive, que herda, que aprende, né? Eu nasci desde muito cedo, desde que eu me entendo por gente, na verdade, meu pai estava na política e ele fazia política 24 horas por dia, né? Então, era no ambiente do convívio familiar, era no final de semana, era acompanhando ele no trabalho. Então, eu acho que isso de ter aprendido desde cedo, digamos assim, ter tido esse convívio com ele. Imagina que seu pai toca violão bem. Não era o caso do meu pai, não sabia tocar nada. Mas imagina que ele toca ali para você desde criança, e você vai se familiarizando, gosta daquilo. Quando vê, você também está ali fazendo um pouco do que aprendeu. Eu tive a oportunidade de ver meu pai fazer a vida toda política, de gostar, de aprender com ele. Aí eu acho que é um exercício, como todos os outros, que demanda dedicação, né? Acho que nada na vida, se você não se dedicar, não buscar escutar as pessoas, fazer de forma séria, ter compromisso, comprometimento, as coisas dão certo. Então eu faço com muita alegria, muita leveza, mas com disciplina, né? Tem que ter disciplina e eu busco ser disciplinado naquilo que eu faço. Olha, eu conheci João quando o pai dele me chamou para tomar o café da manhã lá na casa de Dois Irmãos. E Eduardo estava encapando seus cadernos, né? Ele era também um pai muito presente, né? Meu pai sempre foi muito presente, assim como minha mãe, mas meu pai, mesmo quando foi ministro, foi governador, deputado, ele nunca faltou a nada do meu colégio. Isso me marca. Então, imaginar assim, feira de conhecimentos, apresentação junina, aquelas apresentações de final de ano, confraternização. Meu pai nunca levou uma falta num compromisso familiar. Então, embora fosse a pessoa com a maior agenda profissional que eu conheci, ele tinha uma disponibilidade sempre pessoal de conciliar e de conviver. E tinha essa tradição, a gente comprava os livros em janeiro, quando ainda estava de férias, e tirava um dia, de preferência num final de semana, para encapar os livros. Não sei nem se fazem isso hoje, que é botar aquele papel filme que protege o livro durante o ano inteiro e, sobretudo, no nosso caso, que minha irmã Maria Eduarda, eu e Pedro, nós éramos uma turma atrás da outra. Então, um livro que comprava para minha irmã, no outro ano era para mim, no outro ano era para meu irmão, né? Então, a gente cuidava do livro que passava para os três. E aí, meu pai, ele adorava encapar, né? Pegava uma régua, passava, fazia tudo com muito jeito. E mesmo como governador, ele arrumava tempo para fazer isso. Ô, João, você está numa gelada, porque você fez o melhor Réveillon que o Recife já teve, fez o melhor carnaval que o Recife já teve, vai fazer o maior São João da história do Recife? A gente vai fazer o nosso sempre São João da tradição e até lhe adiantar, né? Você diz, João, conta uma coisa aí que ninguém sabe. A gente está aqui no sábado passando. Na próxima terça-feira a gente vai fazer o anúncio em primeira mão, trazendo aqui esse convite às pessoas, à imprensa da cidade também, para poder acompanhar o anúncio do nosso São João na terça-feira, onde a gente vai poder apresentar conquistas, vai poder apresentar os detalhes para poder fazer um São João, sobretudo, que marca a nossa tradição, né? Eu fico feliz quando eu fui andando, vistoriando tudo e acompanhando no ano passado, quando eu entrei na sala de reboco, lá na Rio Branco, era gente, o povo dançando, aquela musicazinha pé de serra, aquele clima junino de fato, que é da nossa cultura. Então, a gente vai fazer sim um São João muito bonito e se preparem aí, que com a nossa tradição e com novidades, claro. Olha, eu estou pensando, prefeito, em denunciar o senhor à Polícia Federal. Porque o senhor deve estar com uma casa de dinheiro por aí, para fabricar dinheiro. Como é que está conseguindo tanto dinheiro para fazer obra? Eu acho que tem uma casa da moeda aqui. O senhor botou uma casa da moeda aqui escondido. Se Recife tivesse uma casa da moeda, aí que era bom de verdade, né, para fazer obra. Mas brincadeiras à parte, a gente fez desde o primeiro ano de gestão buscar equilíbrio de conta, né? Eu acho que tudo na vida tem que ser equilibrado. Eu digo sempre que o ato de você cuidar de uma cidade é como eu vejo o pai ou uma mãe cuidando da sua família. Um filho pode pedir alguma coisa naquele momento.
você ama seu filho, você quer dar ao seu filho aquilo, mas se você não pode, você tem que dizer que não pode, você tem que explicar o porquê não pode, você tem que tentar construir para em outro momento aquilo ser conquistado. Então, logo no início, nós fizemos ajustes importantes na máquina e buscamos aumentar a capacidade de crédito do município. Então, quando eu falava lá nas primeiras entrevistas, eu lembro logo no início, eu vou sair de Capag C para Capag B. Nós aumentamos a capacidade de crédito do município e conseguimos estruturar operações de crédito de longo prazo. Então, só com o Banco Interamericano são 2 bilhões de reais que foram contratados. É uma operação com uma grande saúde financeira. Então, são 6 anos de amortização, 20 anos para pagar, taxa de juros europeia, que é de 4%, é muito mais barato do que os juros no Brasil. Então, isso dá capacidade para a escolha que a gente fez no primeiro ano, que no segundo gerou essa nota, que nós fizemos os projetos durante esse período, eu fiz todos os projetos de engenharia, para quando o dinheiro chegasse, a gente ter projeto para fazer obra. Então, de fato, nós batemos recorde no ano passado. Ano passado foram 850 milhões de reais em investimento. Esse investimento ele é muito distribuído na cidade. Em área de contenção de encosta, por exemplo, a gente vai passar de 300 milhões de investimentos. Isso é um volume muito grande. O Ação Inverno, só desse ano, 12 meses, de janeiro a dezembro, são 314 milhões, quase 90 milhões de proteção de encosta, muito de drenagem e pavimentação de via, novas calçadas sendo feitas. Então, eu estudei engenharia, né? Então, a gente aprende, para você poder chegar a uma inauguração de uma obra, você tem que partir de um projeto conceitual, depois você tem que ter um projeto executivo, você tem que contratar a obra, tem que acompanhar para que ela fique pronta lá na frente. E nós cuidamos de fazer essas etapas. Então, hoje o Recife tem uma carteira de projetos enorme. Uma parte disso está sendo executado obra, outra parte a gente deixa, digamos que é na linha do tempo aí do que vai sendo executado à medida que essas obras vão ficando prontas, outras vão acontecendo. Então, de fato, é um tempo de recorde de obra e de investimento. Ô, prefeito, eu tenho um amigo que manda na prefeitura mais do que o senhor. É Miguel, o seu irmão. Você é apaixonado por Miguel, né? Isso é verdade. Miguel manda em mim mais do que eu mesmo. Então, digamos que Miguel manda mais na cidade do que o prefeito. Miguel é meu irmão, né? Tem 10 anos, é uma grande figura. Vocês sabem, Miguel, meu irmão, ele tem a trissomia do cromossomo 21, né? Ele tem síndrome de Down. E eu acho que a gente aprende muito com isso. Eu tive a oportunidade, João, de fazer um dos acordos mais bonitos que eu fiz na minha vida. Foi quando eu consegui colocar o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Prefeitura do Recife, representantes de entidades de crianças com deficiência, para a gente fazer, através de um acordo judicial, a extinção de todas as ações relativas à educação especial inclusiva. E a gente criou um plano de expansão da nossa rede, onde a gente contratou mais de 400 profissionais, construindo salas de recursos, sala com acessibilidade. Hoje, toda obra que eu faço em escola, há uma exigência nossa da gestão que tem uma sala de recursos, que tem uma equipe específica para acompanhar as crianças com deficiência. Porque quando a gente faz isso, quando a gente prepara a cidade para uma pessoa idosa, para uma pessoa com mobilidade reduzida, para uma pessoa com deficiência, você está fazendo a cidade para todo mundo. E eu acho que a gente aprende muito, sabe? Muito mais do que ensinar para eles, a gente aprende. Eu lembro que no Natal, quando Miguel tinha 7 ou 8 anos, eu sou padrinho também dele, né, de batismo, e é meu irmão. E eu perguntei, Miguel, você quer o quê de presente de Natal? E eu achando que ele ia pedir uma bicicleta, uma bola, uma fantasia, sei lá, um brinquedo, um carrinho. E aí ele disse que queria um brigadeiro. Aí eu disse, não, mas diga o que você quer, um presente e tudo. Ele bateu o pé e disse que queria um brigadeiro de todo jeito. E lógico que aquilo você fica emocionado. Você vê a pureza da criança e dele. E aí eu não tive dúvida. Eu peguei um potinhozinho, a gente fez os brigadeiros tudinho, e eu dei a ele de presente um potinho de brigadeiro. Eu nunca vi ele tão feliz na vida com aquele presente do que ter recebido as 4 ou 5 bolinhas de brigadeiro que ele recebeu, né? E é por essa paixão, prefeito, que o senhor tem dado uma prioridade muito grande à construção de creches? Com certeza. Eu acho que é inadmissível você não ter um plano robusto para construir vaga para todas as crianças da cidade estarem dentro de uma sala de aula. A gente está no mês de abril e esse mês a gente completa
a matrícula de número 13.000. E, na minha opinião, se perguntar, João, diga uma coisa que você tem o maior orgulho de ter feito como prefeito, é de ter recebido a cidade com 6.500 vagas, que foi feito ao longo da história do Recife. Acho que todo mundo fez o que podia, fez do seu jeito, fez como podia, mas em 40 anos foram feitas 6.500 vagas de creche. Em 3 anos e 4 meses, nós fizemos 6.500 vagas de creche. São 160 obras na educação, mais de 1.000 professores nomeados no único ato, a capacidade de expansão de infraestrutura, de aquisição de equipamento, de material pedagógico, de estrutura burocrática mesmo da secretaria para ter velocidade e força para rodar tudo isso. Mas isso é dado público. Você sair de 6.500 matrículas para 13.000, literalmente são 40 anos em 4. E a escola, a creche do município, é uma creche integral. Então, não é uma creche que a criança larga de meio-dia. Ela fica o dia inteiro com 5 refeições, porque primeiro artifício que poderia ter sido utilizado em vez de passar o dia todo, passa metade do dia que já duplica as vagas. Não. A gente expandiu com novas vagas em educação integral e com pré-escola. Porque quando a gente bota a criança numa sala de aula, tem um programa de alfabetização, como nós temos, um grande programa de alfabetização na cidade, e você alfabetiza a criança na idade certa, você consegue emancipar o futuro dela. A partir dali, ela vai fazer o que quiser da vida. Eu acho que o Brasil, se pudesse ter um projeto, o projeto número 1 do Brasil, é garantir que toda criança teria direito a um acesso à sala de aula e que toda criança seria alfabetizada até os 7 anos de idade. Se o Brasil botasse isso acima de qualquer bandeira, a gente em 10 anos tinha um Brasil diferente. Ô prefeito, por que é que o senhor estava tão feliz com a volta do Parque de Francisco Brenan, lá no Marco Zero? Rapaz, foi um dia emocionante, né, João? Você estava ali presente, quando, final de tarde, aquele lugar belíssimo, e eu lembro da luta que foi. Inicialmente, um furto, onde a gente achava que ia ter que recompor as peças furtadas, e quando nós fomos ver, era muito mais do que isso. A gente precisava fazer um restauro das peças cerâmicas, um restauro das estruturas que dão suporte às peças cerâmicas. A gente precisaria recompor as peças de cobre e de bronze que foram furtadas, e a gente precisava criar uma infraestrutura adequada, porque na minha vida, eu uso essa expressão, eu não estou aqui para ficar enxugando gelo. Eu vou fazer e deixo lá e vou fingir que vai dar certo. Não, eu não posso recuperar uma obra de 6 milhões de reais e não criar um sistema de segurança, de vídeo monitoramento, de controle de acesso, porque senão, no estalar de dedos, tudo vai acontecer de novo. Então, a gente fez um projeto e literalmente transformou aquilo num parque, onde tem controle de acesso, tem pelo menos 2 estagiários permanentes que tem toda a formação para poder explicar aos turistas o que é que ali acontece, um pier novo, uma nova rota do catamarã, que eu pedi para o secretário Antônio com a Ana Paula construírem com o catamarã, para que o catamarã parasse ali e que fosse uma rota específica do catamarã, que a gente pudesse rediscutir com os barqueiros ali a travessia para um novo ponto, que todo mundo passasse por uma área de segurança antes de ter acesso. Então, não é só você recompor o que foi furtado, é você construir o conceito. E, lembrando que ali é o início da nossa orla, como a gente chama. É dali até a divisa com Jaboatão. E que nós vamos fazer a recuperação dela inteira. Então, ali é uma primeira área que a gente mostra o padrão que a gente vai fazer o todo até Jaboatão. Ô prefeito, por que foi suspenso o projeto lá da orla? Ele foi republicado. A gente republicou já a licitação, está em curso nesse momento. Modestamente, o senhor disse que vai ser a mais bonita do Brasil, né? Exatamente. Digamos que é de forma sincera. Eu acho que o projeto ficou de forma muito bem construída. Por que foi republicado? Primeiro, eu vou voltar um passo. São várias etapas de execução. Então, a gente tem os quiosques que foram entregues, agora estão em obra. Quiosques de Brasília Teimosa estão sendo feitos e os banheiros da orla também estão em fase final de conclusão. Antes de concluir esses, a gente já começa esse trecho que a gente suspendeu a licitação, depois relançou. Por quê? É um termo muito técnico, mas o modelo de construção que estava previsto era de um piso aderido. Então, o piso ele ia ser colado com argamassa
ao longo de toda a orla. São 60 mil metros quadrados de piso, eu acho. E nós identificamos, conversando com a equipe técnica, cheguei a conversar com alguns professores meus, inclusive, que, enfim, me ensinaram isso na universidade, e eu fui fazer uma conta da manutenção. E nós chegamos à conclusão que era melhor fazer um piso intertravado do que um piso aderido, que é um piso que, no longo prazo, ele é muito mais resistente e precisará muito menos de manutenção futura. Então, como ainda dava tempo, porque não tinha sido concluída, eu pedi para suspender, para modificar esse sistema construtivo e fazer um sistema que dure, porque isso é importante, sabe? Não adianta fazer bem feito. Você tem que fazer uma coisa de qualidade, mas tem que fazer com durabilidade. Então, eu fiz questão de mudar o método construtivo, junto com a equipe técnica, para ele ser o mais durável possível. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o prefeito do Recife, João Campos. Prefeito João Campos, o senhor tem que cuidar da prefeitura ainda, né? Tem que, de alguma maneira, organizar a sua campanha de reeleição. Mas todo mundo só quer saber quem é o vice. Porque tem mais candidato a vice do senhor do que a prefeito. Veja, João, Quem é o vice? Pergunta de 1 milhão, né? Se eu soubesse, eu respondia. É. Mas porque, na verdade, minha gente, a construção de chapa eleitoral é num momento específico. E isso de forma muito transparente. A gente vive num período da gestão. Então, minha dedicação é muito grande. Manhã, tarde e noite, cuidar do funcionamento da cidade, cuidar da máquina, cuidar de que as coisas aconteçam como deve acontecer. Quando vai chegando o período da eleição e das convenções partidárias, é onde há a consolidação dos apoios, então onde assim os partidos ali homologam na convenção os apoios às candidaturas, e a construção de chapa majoritária muito se dá por uma composição das forças partidárias. Então, assim, você tem que construir uma posição que tente consensuar a maioria das forças que lhe apoiam. Por isso que é uma coisa que normalmente fica muito mais próximo do período das convenções. Então, é natural que, como a eleição está chegando, né, faltam 6 meses para as eleições, mas eu acredito que essa vai ser uma definição ali muito perto do prazo de convenção, que é quando tudo estará muito mais cristalizado, enfim, toda a frente montada, e que, com base nisso, você consolida aquela posição que une a maioria. Olha, uma das coisas que você herdou de Eduardo é formar bons quadros, né? Você tem vários secretários de alto nível. Eu vou citar a Ana Paula Vilaça, que essa foi um gol que você fez, ela está dando show na Recentro. Mas qual é o segredo para você ter tantos secretários bons? Qual é o segredo? Veja, eu lembro que meu pai dizia uma coisa, que ele nunca teve medo de sombra. E que ele queria ao lado dele as melhores pessoas. Melhor do que ele, inclusive, né? Pessoas que ele dizia assim, eu quero quem é melhor do que eu do meu lado. E é isso que eu procuro fazer. Eu quero ao meu lado quem tem mais capacidade do que eu. Então, quando você é prefeito de uma cidade, você tem que cuidar de muita coisa. Então, tem muita coisa que você tem aptidão, gosta, tem jeito para aquilo. Tem coisa que você tem que aprender, tem coisa que você tem que escutar muita gente que sabe, que você tem que ponderar, tem que buscar o equilíbrio. Então, eu sempre procurei estar ao meu lado com pessoas que sejam da mais alta competência. E eu quero que as pessoas brilhem, que deem resultado, que entreguem, que façam isso com gosto. Então, a gente tem que montar um time que tenha muita capacidade. É fundamental também você ter um time que diga a verdade para você, que diga, prefeito, eu acho que é melhor ir por aqui, eu não concordo com essa sua opinião, eu acho que a gente tem que revisar isso. É preciso saber ouvir, sabe? Se você não escuta, a Raiz dizia, né? Quem escuta erra menos. Então, tem que ser um time preparado, um time unido, um time que tenha qualificação, e você tem que ter abertura para poder ouvir sugestão, crítica, e não só porque ninguém vive de elogio, né? Então, a gente tem que saber ouvir a reclamação, puxão de orelha, melhor aqui, eu não gostei dessa posição, pode ir por essa. Então, eu sou muito acessível. Eu digo ao pessoal que trabalha comigo, digam o que vocês acham, digam a verdade. Porque a gente está aqui para trabalhar e para dar certo. Todo mundo tem a mesma intenção. E dá autonomia, né? Então, o nosso time, quem está ao meu lado, eu confio, tem autonomia de construir, de decidir, de poder fazer o programa
que foi desenhado pelo governo dar certo, enfim, tudo isso faz diferença e eu só tenho a agradecer ao nosso time, muitos secretários, secretárias que dão um verdadeiro show, fazem o dever de casa, são responsáveis e, afinal de contas, todo mundo aqui é servidor público, tem que dar respostas à sociedade. Olha, candidatura de João Campos a governador de Pernambuco em 2026 está muito cedo, né? Mas é o que falam demais, né? Veja, João, meu foco específico, exclusivo, é na nossa cidade. Eu sou prefeito do Recife hoje, pela confiança do povo do Recife. Vocês são testemunhas aí, quem está acompanhando, que no período eleitoral a gente enfrentou uma eleição que não foi uma eleição fácil, uma eleição onde muita gente questionava até, será que João não é muito jovem para assumir a prefeitura? Será que vai dar certo? Eu até lembro que gravei um vídeo dizendo assim, eu entendo se você tem dúvidas, se você não tem certeza disso, mas me dê uma oportunidade que eu prometo que eu não vou decepcionar. E eu fico feliz hoje de ver o reconhecimento que a gestão tem tido e de ter muito pé no chão e muito foco. Meu objetivo é cuidar da cidade. No momento da eleição que vai vir, serei candidato à reeleição, vou pedir a confiança das pessoas da cidade e meu objetivo único é poder cuidar do Recife e trabalhar por uma reeleição à Prefeitura do Recife, porque eu acho que eu ainda posso fazer muito pelo Recife. Acho que o que a gente está fazendo está num processo de continuidade. Muitas das grandes obras estão em execução, coisas grandes que também começarão. E eu vou pedir a confiança do povo para poder governar a nossa cidade e conduzirei isso com muita transparência. Olha, uma das coisas que você herdeu do Eduardo Campos está sempre aberto, né? Não tem aquele sentimento de vingança, né? Porque Eduardo Campos se aliou a muitas pessoas que foram adversários dele. E agora teve uma grande repercussão essa sua parceria com sua prima Marília Reis. Está dentro dessa política que você herdou do seu pai. Eu aprendi também com ele e na política, para mim, é a arte de juntar para fazer, porque a força política, ela não pode ser um fim em si próprio, né? Então, assim, o objetivo não é você ter força, o objetivo é você fazer com que a vida das pessoas melhore, do que a cidade avance, do que as obras cheguem. E para fazer isso, você tem que ter força política. E na vida, eu não ando olhando para trás, eu ando olhando para frente. Você tem que olhar para trás... Seu carro não tem retrovisor, né? Rapaz, para olhar é só para você lembrar da história. Porque também ninguém pode esquecer da sua história, né? Então você tem que saber da sua história. Mas quem anda olhando para trás só vai bater em muro na frente. E nós construímos um processo que começou em 2022, na eleição do presidente Lula, quando no segundo turno eu votei nele e em Marília para governadora. E eu tinha há 2 anos disputado uma eleição contra ela. As circunstâncias da democracia nos levaram a estar juntos 2 anos depois num palanque ao lado do presidente Lula. E conseguimos construir uma aliança para essa eleição de Recife, que eu acho que quem sai ganhando é a cidade. A gente conseguir juntar forças em favor de um projeto, a cidade sai ganhando. Então eu faço isso com muita tranquilidade. A gente está dentro de um mesmo campo político. A gente participou desse processo da eleição do presidente. Eu acho que a cidade sai ganhando. Como é bom para a cidade e como eu tenho muita tranquilidade em fazer isso, a gente faz isso sabendo que é o melhor para a construção política e é o melhor para que a gente possa fazer ainda mais pelo Recife. E dentro da história, para lembrar, como Eduardo Campos e Jarbas Vasconcelos, que foram adversários, e no final até se tornaram grandes amigos, né? Meu pai disputou a eleição contra Jarbas. Durante quase 20 anos, né, estiveram em campos liderando polos diferentes da política aqui no estado. Em 1998, a Arraes perdeu a reeleição dele para Jarbas. Em 2010, meu pai ganhou a reeleição dele para Jarbas. E em 2012, eles construíram um projeto de unidade, onde, inclusive, essa aliança eleitoral se deu no âmbito da eleição do Recife. E ali foi um gesto muito claro, né? Depois daquilo, do reencontro do meu pai com Jarbas, meu pai saiu no estado inteiro buscando juntar grupos de cidades do interior, de regiões do estado, juntar em torno de projetos comuns e mostrando, vamos deixar essa briga de lado e vamos buscar uma aliança para fortalecer a sua cidade, a sua região. E em muitos casos deram certo. Então, lógico que eu também tive essa inspiração com ele. Olha, eu vi, ninguém me contou, eu vi Lula dizendo que gostava de você como se fosse um filho. Eu tenho uma admiração muito grande pelo presidente, isso digo em todos os lugares. Primeiro, ele foi um grande amigo do meu pai, né? Então, imagina que eu fui uma
uma criança, depois um jovem, que escutei dentro de casa meu pai sempre falando bem do presidente, da relação de amizade, de correção, de lealdade, de compromisso político que eles sempre tiveram. Então, eu tive a oportunidade de crescer com essas referências. E depois eu passo a ser um ator político e construir também uma relação com Lula, não mais como um amigo do meu pai, mas uma pessoa que eu construo uma relação direta. E eu tenho muita admiração por ele, acho que ele está fazendo um trabalho importante de reconstrução. Não é uma tarefa fácil. O Brasil está muito dividido, é um clima de muita divisão. Do ponto de vista institucional, ele precisa reconstruir o funcionamento da máquina pública, então programas de longo prazo que estavam deteriorados, a reestruturação de programas sociais, de geração de emprego, de interlocução com o Congresso, mas eu acho que ele está colocando o Brasil num caminho certo, num caminho de reconexão com o mundo, com as grandes potências mundiais, com o poder de produção e de exportação que o Brasil tem, e discutindo sempre o que é uma bandeira fortíssima do presidente, é a inclusão, onde as pessoas, sobretudo mais vulneráveis, precisam fazer parte do Estado brasileiro e estarem protegidas. Então, Lula tem a minha admiração, meu respeito e meu compromisso político. Agora, para terminar, eu vou fazer uma cobrança. Eu quero um furo. Diga um fato aí que não se sabe ainda. Rapaz, eu achei que o São João, eu anunciando aqui em primeira mão... Não, eu quero outro, eu quero um furo para valer. Já ia se vir como uma ação importante que a gente estava fazendo nessa área. E outra marca é essa, a gente agora em abril vai estar podendo celebrar na virada do mês a matrícula de número 13.000 na cidade, que é uma marca histórica. O que em 40 anos a cidade construiu, a gente tem o objetivo, em menos de 4 anos, de abril para maio, construir essa marca da matrícula de número 13.000, que não é brincadeira. Isso é um furo, realmente, né? Na história do Recife nunca teve nada nem parecido, né, João? O ritmo de expansão, não, nunca houve. Nunca houve nada parecido. É um ritmo muito grande, mas é o que eu disse, enquanto todas as crianças do Recife não tiverem uma sala de aula adequada, a gente não deve se conformar. Então, enquanto tiver necessidade de melhoria e de expansão, haverá serviço, haverá trabalho e responsabilidade nossa. É por isso que esse rapaz tem 83% de aprovação do Recifense, pelo trabalho que ele vem realizando. Prefeito João Campos, foi uma honra e um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo pelo Recife. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.